Olá, está começando mais um programa Crescendo em Cristo aqui pela Rádio CPT, a rádio que é uma boa companhia para você. Eu sou o comunicador Valdir Hoffmann, pastor da Igreja Evangélica Luterana do Brasil, na cidade de Joinville, Santa Catarina. E é uma alegria ter você ouvindo a nossa rádio. Quero lhe convidar a interagir conosco através do Facebook, www.facebook.com/Rádio da IELB, ou também no nosso canal do YouTube, que é youtube.com/Rádio CPT. Você pode também enviar a sua dúvida para o nosso e-mail, que é contato@radiocpt.com.br. Anote também o nosso WhatsApp, que é o número 51 99348 9360, e mande a sua pergunta. Você também pode ouvir o Crescendo em Cristo diretamente do nosso podcast. Lá você pode, inclusive, fazer o download deste programa e ouvi-lo quando e onde quiser. No programa de hoje, vamos estudar o texto de Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7. Se você tem a sua Bíblia, poderá também nos acompanhar esse texto de Mateus, capítulo 7, e eu vou fazê-lo da seguinte forma. O texto ele é dividido em várias partes, são palavras de Jesus, e eu quero então destacar cada uma destas partes. Lembrando que o texto de Mateus, capítulo 7, faz parte do Sermão da Montanha, ou Sermão do Monte. Jesus convida os discípulos e os seus seguidores e dá a eles uma grande mensagem de vida cristã. E esta grande mensagem, então, ela está retratada também nesse texto de Mateus, capítulo 7. Nós, então, vamos começar com o texto, especialmente dos versículos 1 até 5. Esse primeiro tópico que fala dos versículos 1 a 5 fala sobre o tema julgamento. Julgar. As pessoas gostam de julgar umas às outras. As pessoas gostam especialmente de ver os defeitos das outras pessoas. Muitas vezes elas não conseguem enxergar que elas também têm defeitos, que elas também têm dificuldades. E Jesus então disse: não julgueis para que não sejais julgados. E ainda, porque tu vês o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Ou seja, Jesus está indicando de que as pessoas, antes de julgarem as outras, devem olhar para si, fazer uma análise da sua vida, ver quais são as suas lacunas, suas dificuldades, os seus problemas, e depois sim, então, se quiser, poderá ajudar a outra pessoa nas suas dificuldades. Mas, em vez de simplesmente julgar o outro por aquilo que faz, nós precisamos olhar para nós mesmos e verificar o quanto também nós temos as dificuldades, talvez na mesma situação que aquela outra pessoa se encontra. Então, o cuidado que nós devemos ter em julgar as outras pessoas. Depois, no texto seguinte, que vai dos versículos 6 até o versículo 12, ali especialmente Jesus fala a respeito da oração. Jesus nos incita a orar. O versículo 7 e o versículo 8 diz assim: pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede recebe, o que busca encontra, e o que bate abrir-se-lhe-á. Jesus, portanto, está incitando as pessoas a pedirem, a orarem a Deus. Mas o que é que nós entendemos por oração? Oração é uma conversa que nós temos com o nosso Deus. É uma conversa de coração para coração. Deus mesmo orienta e recomenda que as pessoas o busquem através da oração. No Salmo 50, 15, por exemplo, é dito: invoca-me no dia da angústia, eu te livrarei e tu me glorificarás. São palavras do próprio Senhor Deus quando fala que as pessoas devem buscá-lo também nas suas necessidades. Aqui nesse texto, então, Jesus fala que as pessoas devem orar, devem pedir e devem buscar a presença de Deus na sua vida. Nós oramos, então, pelas nossas necessidades, oramos pelas necessidades dos outros. Nós passamos por situações muitas vezes difíceis e as outras pessoas também. Então, nós colocamos esses assuntos diante de Deus. É como se nós estivéssemos falando com Deus, com o nosso Deus, mais ou menos assim: ó Deus, eu estou passando por essa dificuldade, por esse problema, por essa situação, e eu estou colocando esse assunto diante de Ti.
Me dá sabedoria, me dá entendimento, me perdoa, me ajuda, me orienta, para que eu possa tomar a melhor decisão possível. Esta é uma forma que nós temos para orar. Sem esquecer de que o próprio Senhor Jesus nos ensinou a oração do Pai Nosso. Quando ele diz, Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Um fato importante e interessante neste aspecto da oração é de que Deus sempre ouve as nossas orações. Deus pode estar dizendo sim, não ou espere um pouco. Deus diz sim quando algo que estamos pedindo a Ele pode ser imediato e de repente Deus nos dá logo aquilo que nós pedimos. Deus pode estar dizendo não quando Ele tem outro propósito na nossa vida ou se nós estamos pedindo algo que não é próprio para que nós o recebamos. Então Deus vai dizer não. O espere um pouco é uma resposta que talvez muitas vezes nós não entendemos, mas muitas vezes nós oramos e parece que Deus não nos responde. Pelo contrário, Deus ouve as nossas orações e no tempo certo Ele vai dar essa resposta. Só que o tempo de Deus é diferente da gente. Nós contamos os dias, o tempo como dias de 24 horas, mas Deus não age assim. Deus pensa diferente da gente. Mas Deus ouve todas as nossas orações. É uma conversa que nós temos para com o nosso Deus. Quando nós oramos a Deus, nós também dizemos, seja feita a tua vontade. A vontade de Deus é de que a gente ore, que a gente busque. A vontade de Deus é sempre estabelecida naquilo que nós estamos pedindo a Ele. Se for da vontade de Deus, nós vamos receber. Porém, no entanto, se Deus não quiser que nós o recebamos tal coisa, é evidente que Ele não vai nos dar. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Oramos em nome de Jesus, oramos pelas nossas necessidades e oramos também pelas necessidades das outras pessoas. Mas é bom lembrar também, quando a gente fala sobre esse assunto, sobre oração, que nós sempre oramos a Deus por nós e pelas pessoas. Também pelos inimigos, também por aqueles que nos perseguem. Oramos por eles. Mas jamais nós devemos orar pelos mortos. Nós não temos nenhuma orientação da Bíblia que nós devamos orar pelos mortos. Na sequência do texto de Mateus 7, nos versículos 13 e 14, dizem assim: Entrai pela porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram por ela. Porque estreita é a porta, apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Aqui está sendo dito a respeito de dois caminhos, o caminho que conduz para a vida e o caminho que conduz para a morte, o caminho que conduz para o céu, o caminho que conduz para o inferno. Por mais dificuldades que nós tenhamos neste mundo, nós estamos caminhando, enquanto pessoas cristãs, rumo à eternidade pela porta estreita, por caminhos difíceis. Deus tem colocado esses caminhos da nossa vida, até mesmo para nos provar, para testar a nossa fé. Mas nós devemos sempre entrar por este caminho, pela porta estreita, porque é o caminho que conduz para a vida. Quando é relatado para nós a respeito da porta larga, esta é a porta que conduz para o pecado. É a porta das facilidades que nem sempre agradam ao nosso Deus. Uma alegria, muitas vezes temporária, passageira, nem sempre nos conduz para o nosso Deus. As duas estradas ou os dois caminhos. Continuando, depois nós temos, dos versículos 15 até o versículo 23, a respeito dos falsos profetas. Falsos profetas. Jesus está querendo dizer que nós não podemos seguir estas pessoas que vêm muitas vezes atrapalhar a nossa vida com Deus, dizendo que elas são pessoas boas, pessoas corretas, pessoas justas, e muitas vezes acabam iludindo as pessoas a andarem por caminhos errados. Nós devemos sim seguir a Jesus de fato e de verdade, não apenas de boca para fora. Quem nos inspira? Quem nos inspira são as pessoas corretas, são as pessoas coerentes. A elas nós seguimos. Quem são essas pessoas? Muitos líderes cristãos, pastores, liderança das nossas igrejas, os nossos pais,
eles são lideranças, são pessoas que nos inspiram a que nós possamos segui-los. No entanto, no meio de tantas pessoas, no nosso cotidiano, nós vamos encontrar muitos falsos profetas. Muitas pessoas que querem nos conduzir para um caminho errado, para o caminho que conduz para a morte eterna. E sobre ainda os profetas e os falsos profetas, conforme o nosso texto, eu quero destacar aqui o versículo 17. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. E termina no versículo 20 dizendo: assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Pelos seus frutos os conhecereis. Nós temos referências na nossa vida. Pessoas direitas, pessoas bacanas, pessoas que nos inspiram, pessoas que nos orientam. Pelos seus frutos nós estamos conhecendo estas pessoas e nós nos inspiramos nelas. Mas quando nós observamos pessoas que andam por caminhos errados, caminhos que conduzem para a morte, nós não podemos seguir essas pessoas. E lembrando, acima de tudo, que haverá um julgamento. Um dia nós vamos estar na presença de Deus. E nós vamos ser julgados pela nossa fé, mas acima de tudo também seremos julgados pelos nossos frutos, por aquilo que nós fizermos aqui nesta terra. Continuando depois do nosso texto, entre os versículos 24 e o versículo 27, eu quero dar um destaque ali, porque nós temos a respeito do tema os dois fundamentos. Eu gostaria de ler porque ele vale a pena. Diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificado sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, e será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Jesus aqui está no final da mensagem do Sermão do Monte. Ele fala sobre o ouvir e praticar a palavra de Deus. Nós ouvimos a palavra e nós praticamos essa palavra no nosso dia a dia. Nós somos edificados e fundamentados na palavra de Deus. Este é o fundamento sólido de Deus para as nossas vidas, que é a palavra de Deus. Todas as pessoas que vão ao encontro desta palavra têm delas um alimento especial para a sua alma e para a sua fé. É a palavra de Deus que vai nos orientando qual é o caminho que devemos seguir, seguros aqui neste mundo. Nós ouvimos sempre essa palavra de Deus. Ouvimos a palavra na igreja, ouvimos a palavra através desse programa, por exemplo, da rádio, ouvimos a palavra de Deus através de amigos nossos, mas nós também precisamos, depois de ouvir essa palavra, praticar essa palavra. O nosso cotidiano, as nossas atitudes, nossas palavras, nossas ações, todas elas são decorrentes desta palavra que nós ouvimos da parte de Deus. Isto é, ouvir e praticar a palavra de Deus de forma coerente. Então nós nos perguntamos, como temos feito isso? Você deve se perguntar, como eu estou fazendo isso na minha vida? Eu estou ouvindo a palavra de Deus? Ela é de fato o fundamento para a minha vida? Então, Jesus diz que aquelas pessoas que ouvem a palavra e praticam essa palavra, constroem a sua vida a partir de uma rocha sólida. A nossa vida é construída sobre uma rocha sólida. A nossa vida é construída através de Jesus. Ele é a pedra fundamental da nossa vida, do nosso cotidiano. Então, ao ouvirmos a palavra, ouvimos o próprio Deus falando ao nosso coração. Ou seja, os pastores ensinam esta palavra de Deus. Os padres ensinam essa palavra de Deus. Os presbíteros ensinam essa palavra de Deus. Os diáconos também ensinam essa palavra de Deus. Nossos amigos, nossa liderança, os professores, todos eles ensinam esta palavra de Deus. E nós somos muito felizes porque temos essa palavra em nosso meio.
Essa palavra, ela passou séculos e mais séculos, passando de pai para filho, de geração em geração. E ela chegou até nós nos tempos de hoje. E nós somos, então, pessoas muito felizes porque temos esta palavra de Deus em nossa vida. Por isso, também vamos ouvir a palavra e vamos praticar essa palavra de Deus no nosso cotidiano. Do contrário, as pessoas que ouvem a palavra e não praticam, diz o texto, é como a pessoa que edifica a sua casa sobre a areia. Quem já foi para uma praia sabe como é. Nós fazemos as nossas brincadeiras na areia, fazemos as nossas construções na areia, porém vem a água e derruba tudo. É assim também aquelas pessoas que ouvem a palavra e não retêm esta palavra, não vivem esta palavra no seu dia a dia. É como uma água que vai e derruba aquela casa e ela se torna, então, nada diante da sociedade. Nós queremos ser referência na sociedade também. Queremos que as pessoas olhem para a gente e digam, puxa, ali há uma pessoa cristã, ali é uma pessoa direita, ali é uma pessoa de Deus, ali é uma pessoa que ouve a palavra de Deus e pratica esta palavra no seu dia a dia. Portanto, recomendamos que todos nós ouçamos a palavra de Deus e também vivamos esta palavra no nosso cotidiano. Viver a palavra enquanto família, enquanto pai, enquanto mãe, viver a palavra enquanto jovem, viver a palavra enquanto cidadão do nosso país, viver a palavra enquanto membro de uma igreja cristã. Ou seja, onde nós estivermos, nós estamos vivendo essa palavra no nosso dia a dia. E no final do Sermão do Monte, Jesus diz, aqui diz o texto assim, quando Jesus acabou de proferir estas palavras, estavam as multidões maravilhadas de sua doutrina, porque ele as ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. A multidão acompanhou Jesus, a multidão acompanhou cada palavra que Jesus disse nesse texto, especialmente aqui retratados no capítulo 5, 6 e 7 de Mateus, que é o Sermão da Montanha, um discurso que Jesus traz para aquelas pessoas. E aquelas pessoas então ficaram maravilhadas por ouvirem esta palavra de Deus. Assim também nós, amigos, ouvintes, nós ficamos maravilhados por ouvir a palavra de Deus na vida da gente. Jesus tem sempre nos comunicado a sua lei, tem comunicado o seu evangelho. A palavra de Deus sempre é uma palavra de vida, é a palavra de salvação. Esta palavra, ela é dita a cada um de nós, ela é dita a mim e a cada um de vocês. Que possamos ser esses ouvintes também, assim como aqueles ouvintes de Jesus, que ouvem a palavra de Deus sempre, no cotidiano, e que nós fiquemos maravilhados por ouvir esta palavra de Deus no nosso dia a dia. Muito bem, neste programa o nosso estudo então vai ficando por aqui. Mas não perca a próxima edição, que irá continuar o texto de Mateus, agora o capítulo número 8. O Crescendo em Cristo vai ao ar inédito às 7 horas da manhã e ele é reprisado às 6 horas da tarde, sempre de segunda a sexta-feira. Assista a este e aos outros programas em Facebook, www.facebook.com/radiodaielb e também no youtube.com/radiocpt. Baixe também este episódio, recomendamos, em www.radiocpt.com.br/podcast. Muito obrigado por esta audiência. E não esqueça de divulgar o programa da Rádio CPT nas redes sociais. Foi um prazer ter você estudando a Palavra de Deus e crescendo na fé em Cristo Jesus junto com a gente. Que a paz de Jesus esteja com você e a sua família. Um grande abraço e até o próximo programa. Bênção de Deus a você e a toda a sua família.